Boa noite, amada igreja. Que a graça, que a paz do Senhor sejam com todos. Amém. É um privilégio nós estarmos aqui para trazermos algumas reflexões da palavra de Deus nesse tempo em que a igreja da Cidade Nova 5 comemora mais um ano de vida para a glória de Deus. Queremos trazer a saudação do pastor Paulo Barbosa, pastor presidente titular da Igreja Cristã Evangélica do Marco, né? E eu louvo a Deus que a minha família está aqui. Eu peço para eles ficarem em pé. A minha esposa Pamela, aquela moça linda e maravilhosa, e a Ana, que vai nascer, se Deus permitir, em novembro, também já veio aqui louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Meus pais, a Mauri e Elisama, e meu irmão Daniel, detalhe, está solteiro, tá certo? Então nós louvamos a Deus, muito obrigado. É um privilégio a nossa família estar aqui para nos alegrarmos com os irmãos, né? Queridos, o pastor Antônio Batista, ele disse que deu o tema de a restauração, que é o tema denominacional, né? Então, queridos, nós escolhemos 3 textos que nós vamos trabalhar hoje e amanhã pela parte da manhã e à noite, que vão tratar de aspectos relacionados à restauração, tá? Não sei se já foi projetado aqui. Eu acho melhor... tudo bem. Então, o primeiro aspecto desse tema, restauração, que Deus colocou em nosso coração, seria, até está o subtópico entre parênteses, restauração com o próximo. E nós vamos refletir um pouco sobre um tema que é muito fácil falar, é muito mais fácil pregar. Agora, perdoar é algo que realmente é difícil. E o tema que eu coloquei para esse texto que nós já vamos ler daqui a pouco, por que devo perdoar os erros de quem me machuca? Eu me recordo, é um tema de comoção nacional, até hoje é lembrado, o caso da Suzanne von Richthofen, que foi acusada, né, e pagou por isso, né, acusada de ter planejado a morte dos próprios pais, com auxílio do seu namorado, né, e do irmão do seu namorado, Christian Cravinhos, e o júri entendeu, né, que todos eles tiveram participação naquele crime terrível, mas eu não sei se os irmãos se recordam que ela disse que se converteu, e tinha se convertido, né, ao Evangelho, que agora ela era, a partir daquele momento, evangélica, inclusive até pastora de uma determinada igreja. Alguns acreditam que foi até uma estratégia para amenizar a pena, né? Mas uma coisa que me veio à mente é que nesse caso de comoção e um crime brutal que foi cometido, foi muito interessante ver algumas pessoas dizendo: esse crime não tem perdão, o que ela fez é imperdoável. E vemos casos como esses que se multiplicam cada vez mais, pais, mães matando seus filhos, filhos matando seus pais. Também nós entendemos que é o cumprimento das profecias, que isso iria acontecer, e essas notícias seriam cada vez mais comuns, infelizmente, porque a maldade está crescendo. Mas para muitos tem crimes, tem delitos. Obrigado, meu irmão. Tem coisas que acontecem que são imperdoáveis. Esse é um caso bem forte, bem extremo. E eu me recordo de um colega de ministério, pastor Antônio Batista, que chegou a compartilhar conosco das lutas de ministério, mas foi muito interessante uma expressão marcante que ele disse para mim. Ele disse: Samuel, eu sofri tanto
aqui no ministério de algumas pessoas que me machucaram, que eu tenho um couro de crocodilo, ele usou essa expressão. Já apanhei tanto, mas Deus tem trabalhado no meu coração para aprender a perdoar e continuar lidando com esses e até pastoreando e amando essas pessoas que um dia me machucaram. Então, me lembrando e trazendo esses dois textos, irmãos, essas duas situações, novamente dizendo, é muito fácil falar, mas perdoar aquele que nos ofendeu, e às vezes nós encontramos isso nas famílias, e a igreja é uma grande família. Às vezes nós estamos servindo a Deus, cultuamos juntos na coletividade, mas muitas vezes o nosso coração sangra por relacionamentos comprometidos, por uma palavra que foi dita fora da hora e que nos machucou profundamente. Então, queridos, falando de restauração, hoje à noite a gente vai trabalhar esse aspecto da restauração, a restauração com o próximo. E o texto que eu peço para os irmãos localizarem é o texto de Mateus 18, de 21 a 35. É um texto longo. Nós vamos ler os versículos 21 e 22. E eu vou ler o versículo 35, que Jesus vai contar uma parábola, e nós vamos ler à medida que nós lermos, nós vamos explicar para os irmãos. Então diz assim, Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí então Jesus conta a parábola, e no final da parábola, eu queria que algum irmão ou irmã lesse em voz alta o versículo 35. Assim também teu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Obrigado. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Fechar nossos olhos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela vai ser exposta nesse momento, ela é poderosa e penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes. E nós rogamos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, começando por mim, Senhor. E que todos nós que estamos aqui, começando por mim, possamos diminuir e que o Senhor possa crescer, teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, por que eu devo perdoar os erros de quem me machuca? O nosso alvo aqui, o alvo do sermão, o alvo dessa homilia é levar os irmãos a perdoar, baseado no grande perdão que Deus nos deu. Esse texto vai trazer isso. Antes da gente ler esses versículos e trazer as implicações para nós, que implica na restauração para com o próximo, quero trazer algumas pequenas informações contextuais do livro de Mateus, para que nós possamos entender melhor o que Jesus quis dizer nesse relato registrado pelo evangelista Mateus. Então, Mateus, ele era um judeu convertido, ele tinha sido um publicano, era um cobrador de impostos, e naquela época ele era profundamente odiado pelos seus, porque ele era acusado, e isso de fato acontecia, muitos publicanos, ao recolher os impostos para o Império Romano, normalmente eles cobravam a mais, eles extorquiam. Mas um dia, lá na coletoria de Cafarnaum, ele foi alcançado pela graça de Deus e se tornou um discípulo de Cristo. Deus transformou a vida dele.
Então é muito interessante, só abrindo um parêntese, os discípulos de Cristo, né? Pescadores, publicanos, né? Zelotes, que seriam os atuais revolucionários, queriam que o Estado mudasse através da força. Nós tínhamos pessoas que vinham de vários lugares da sociedade, várias classes sociais, mas quando Jesus transforma, ele muda completamente. E Mateus, ele foi transformado por Deus, se tornou um dos discípulos de Cristo, e o Espírito Santo moveu ele a escrever sobre a vida de Cristo para os judeus. E ao escrever esse livro, ele objetivava enfatizar que Jesus era um Messias e que a profecia judaica tinha se cumprido nele. Então, por isso que ele vai enfatizar as genealogias, dizer Jesus, ele veio de Abraão, que é um grande personagem do contexto judaico, ele veio de Davi, era descendente de Davi, ele focalizava nos discursos de Jesus, e é muito interessante a gente ver em Mateus a expressão, aconteceu isso para que se cumprisse, ele citava o profeta Isaías, Jeremias, Malaquias, para mostrar para os seus que Jesus era aquele que veio para cumprir todas as profecias messiânicas. E ele queria comparar, Jesus era o rei prometido, mas os valores do seu reino eram totalmente diferentes dos valores deste mundo, dos Césares, dos imperadores romanos, que governavam de uma forma autocrática, oprimindo o povo. Mas Jesus não. Jesus fala muito do reino de Deus, do reino dos céus, e que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores deste mundo. E esse é o propósito de Mateus ao registrar, né, tudo que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a escrever. E dentre esses trechos, esses textos, Mateus registra que um aspecto diferente do reino de Deus está no perdão. Ele vai falar sobre esse assunto instigado por uma pergunta de Pedro. Então, aqui, nesse trecho, ele vai falar, né, ao contrário dos reinos severos que existiam na sua época, o seu reino era marcado pelo amor, humildade, ternura, perdão. O seu reino não é deste mundo, é um reino que é dos céus. Então, antes de Jesus falar dessa parábola, a parábola do credor incompassivo, eu vou ler na versão Almeida atualizada, aqui para os irmãos. Pedro, ele pergunta quantas vezes ele deveria perdoar. E ele estava ali, ele era um discípulo, ele queria saber. A pergunta de Pedro, num primeiro momento, parecia muito generosa, mas a resposta de Jesus foi muito contundente e mostrou que a visão que Pedro tinha era muito limitada e que a nossa visão como discípulos de Cristo tem que ser uma visão ancorada nos valores do reino de Deus. Então, meus queridos, por que devo perdoar os erros de quem me machuca? Eu encontro aqui, eu separei 3 verdades, 3 motivos sobre a restauração com o próximo. Então, nós vamos ler e explicar e pedir que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Então, a primeira verdade, porque o primeiro motivo pela qual nós devemos perdoar é porque não há limites para perdoarmos. Não há limite. Então, aqui ele vai explicar. Primeiro, no versículo 21, muitos estabelecem limites para o perdão. Olha o que Pedro vai dizer no versículo 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? É muito interessante, esse termo então significa que ele está prosseguindo uma ideia.
E não quis entrar no parágrafo anterior, desde o versículo 15, seria outra pregação, mas eu posso falar por alto sobre como se deveria fazer quando um irmão pecasse na igreja. Aqui Jesus está tratando da questão da disciplina eclesiástica, está falando de irmãos em Cristo. Como é que nós deveríamos fazer para tratar um irmão que demonstra na sua prática que não quer ser restaurado? E Jesus estabelece as fases da disciplina eclesiástica, abrindo um outro parêntese, biblicamente falando, disciplina eclesiástica significa restauração, não punição. Punição é no último caso. Jesus vai explicar isso antes. Ele vai dizer, se você se desentender com seu irmão, Jesus vai dizer desde o versículo 15, primeiramente resolve vocês dois, diante de Deus, só entre vocês, busque a restauração, orem um pelo outro. Se porventura essa pessoa permanece no erro, aí Jesus diz, vá para a segunda etapa, leve 2 ou 3 testemunhas, usando o padrão do Antigo Testamento, que é a palavra de 2 ou 3 pessoas se estabelece. Então vá lá, orientar, irmão, você ainda permanece no erro, a gente não tinha conversado em particular, estou trazendo a ajuda aqui desses irmãos, do pastor, do diácono, outros irmãos maduros. Se a pessoa ainda permanecer no erro, vivendo um estilo de vida contrário à palavra de Deus, Jesus vai dizer, então, tem que dizer para a igreja tem que interferir para poder ajudar e restaurar aquele irmão, esse é o propósito. Nesse último caso, se a pessoa se rebelar contra a palavra de Deus e ainda mantiver um estilo de vida contrário à vontade de Deus, aí Jesus vai falar uma palavra dura. Jesus vai dizer, considera-o como um gentil ou publicano, como uma pessoa que não é convertido, nunca foi alcançado pela graça de Deus, porque quem foi alcançado pela graça de Deus, ele perdoa e ele aceita a palavra do Senhor, ele aceita se conformar à vontade de Deus. Aí Jesus falou isso, né? Depois ele disse, né, um texto até mal compreendido, né, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome é no processo de disciplina eclesiástica, ou seja, quando pelo menos 2 ou 3 pessoas estiverem de acordo com a palavra de Deus, vendo um problema na igreja, um irmão vivendo um estilo de vida contrário, se eles estiverem ali estabelecendo aquele testemunho, é como se eu estivesse ali confirmando a disciplina da igreja, eu estou ali no meio de vós, essa é a ideia. Agora, entendendo o contexto, aí o versículo 21, então, Pedro, aproximando-se, ele aproveitou e disse, Senhor, até quando então, quantas vezes eu devo perdoar? Né? Até 7 vezes, o que é que Pedro está dizendo? Na tradição rabínica, existiam alguns professores, mestres da lei, que diziam que nós deveríamos perdoar a mesma ofensa de uma pessoa, no máximo, 3 vezes. Então, a pergunta de Pedro, ele já achava que ele perguntou de uma maneira compassiva. Não, deixa eu aumentar um pouquinho aqui com Jesus. Olha, Jesus, não é até 3 vezes não, até 7 dá, né? O que é que o Senhor me diz? 3 vezes era considerado o número nominal de vezes para se perdoar, segundo alguns rabinos. Pedro, então, foi generoso, entre aspas, ao propor 7 vezes para perdoar. Às vezes nós pensamos em estabelecer limites para perdoar a quem nos ofende. É muito fácil perder a paciência, ainda mais no trânsito, né, pastor? Aqui nesse trânsito aqui de Belém, alguns motoristas eu acho que não sabem ligar a seta, e a gente tenta adivinhar, e, Jesus, me dá paciência, tem misericórdia, meu Deus. E outros casos, às vezes a gente quer estabelecer limites e muitas vezes nós somos tentados a nos vingar. Essa é a tendência natural do coração, nos vingar, a tendência nossa é retribuir e muitas vezes nós até excedemos. Aí que a gente entende, um outro parêntese aqui no Antigo Testamento, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Muita gente pensa que essa era uma lei de um Deus severo. Não, irmãos. Isso mostra o amor e a misericórdia de Deus.
Por que Deus estabeleceu olho por olho, dente por dente? Porque a tendência natural do ser humano corrupto é extrapolar o que foi feito. Então Deus, por amor a Israel, dentro daquela teocracia, disse, para que vocês não excedam, eu vou estabelecer o olho por olho e dente por dente para que haja justa retribuição, como uma amostra do meu amor, para que vocês não excedam e causem um caos social. Essa é a ideia, é um Deus de misericórdia, de amor. Então, voltando aqui, muita gente tem a tendência de se vingar, ou até dizem, eu perdoo, mas não falo nunca mais, né? Já viram? Nunca mais quero ver, nem pintado de ouro. É o que muitos fazem, mas a resposta de Jesus foi surpreendente. Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É óbvio que Jesus não está falando 490 vezes. Aqui é uma figura de linguagem. Jesus disse, não até 7, mas 70 vezes 7. Significa que devemos perdoar de maneira indefinida. É uma forma vívida e hiperbólica de dizer, jamais guarde rancor. Essa é a ideia. O número 70 ou 70 vezes já era utilizado no contexto judaico para dizer de maneira indefinida. Então a resposta de Jesus foi contundente, devemos perdoar sem guardar rancor. Nós somos muitas vezes impacientes, perdemos a calma com facilidade, mas aqui Jesus mostra que o padrão do reino de Deus, o padrão de Jesus, aquele que veio cumprir as profecias do Antigo Testamento, é um padrão diferente. Aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que olhar para Cristo, para o que Ele falou, e não para o que as pessoas deste mundo que jaz no maligno ensinam. O seu perdão é infinito, não tem número limitado de vezes para perdoar. O nosso padrão não é o da nossa sociedade, mas é o padrão de Jesus. E por isso Jesus disse, é de maneira indefinida, sem guardar rancor. Irmãos, perdoar não é esquecer. Nenhum lugar das Escrituras diz que perdoar é esquecer. É óbvio que se alguém nos machuca, a gente vai se lembrar. Minha mãe sempre contava a ilustração, né? Quando a gente se machuca, rala o joelho ou acontece algum acidente, dói muito na hora. Mas com o tempo o que acontece? Cicatriza, às vezes fica a marca, não é isso? Quando você olha depois, algum tempo depois que cicatrizou, quando você olha para aquela marca, você sente a mesma dor no dia em que você se machucou? Não. Mas você se lembra do episódio. Não dói mais, mas você se lembra, é óbvio. Perdoar não é esquecer. O 70 vezes 7 aqui fala do rancor, não machuca mais. Você vai se lembrar. Você vai saber, sim, o que a pessoa fez contra você. Mas por uma obra de Deus, por uma obra do Espírito Santo, Ele sara essa ferida e você olha com uma outra perspectiva. Não é esquecer. Nenhum lugar das Escrituras diz. E quando a Bíblia usa uma figura de linguagem, como em Miqueias, dizendo que os pecados do povo seriam colocados debaixo do fundo do mar, é uma figura de linguagem. Claro que Deus sabe, mas Ele não olha para os nossos pecados da mesma forma. Aqueles que foram transformados e alcançados pela graça de Deus, Ele não esquece, Ele vê os nossos pecados como pecados perdoados em Cristo. Eu costumo dizer, Ele olha para nós com os óculos da cruz. E tem uma outra questão que eu quero destacar aqui para os irmãos, sobre perdão. Que é óbvio que perdoar não é esquecer, mas é olhar
sem rancor. Mas eu quero fazer uma observação. Jesus também disse, lá em Mateus 10:16, que devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Se alguém, vou dar um exemplo, alguém pedir um dinheiro para você, ou algo de valor, livro, eu sou muito ciumento com meus livros, confesso, eu até anoto, eu tenho um documento no Word dizendo para quem eu emprestei, a data, eu confesso aqui, para os irmãos. Mas se alguém pediu algo para você emprestado, um dinheiro, alguma coisa, e de repente não pagou, ou não devolveu, nós devemos perdoar, no sentido de tratar o rancor. Mas emprestar novamente, dando esse exemplo, para alguém que não demonstrou arrependimento, você não é obrigado. É bom abrir esse parêntese aqui, porque devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, eu acho que é importante trabalhar isso, essa questão, porque tem outros textos bíblicos que lançam luz e nos ajudam em diversas outras situações, como Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Se um insensato, um tolo, desferiu uma palavra dura contra você e não se arrependeu, você, como crente, tem que perdoar, pedir para Deus tratar esse rancor. Mas isso não quer dizer, se essa pessoa não se arrepender, e você deve, não, eu vou continuar na companhia dele. Não, porque a culpa não é sua. Você não deve andar na companhia dos insensatos, como diz a palavra de Deus. Eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, mas ao mesmo tempo devemos orar para ver se de fato Deus tratou o nosso coração. Muito interessante o que John Stott fala no seu comentário de Mateus, quando Jesus ele pede para nós orarmos pelos nossos inimigos. Irmãos, orar não é ter sentimento, perdoar não é ter sentimento positivo. Como é que eu vou orar por alguém que quer o meu mal? Ah, Senhor, eu só vou orar pelos meus inimigos quando eu tiver vontade. Então você nunca vai orar. Não é sentimento, mas é uma ordem. Mas, ao mesmo tempo, no momento que a gente está orando por aquele que nos perseguiu, aquele que nos feriu, Deus também vai tratando o nosso coração em relação ao rancor. Deus vai trabalhando, vai sarando. E é por isso que a gente não deve orar ou perdoar quando vier o sentimento, porque não é sentimento. Porque se nós dependermos do sentimento, o nosso coração é mau, desesperadamente corrupto. Então, queridos, por que devemos perdoar? Primeiro, porque não há limites para perdoarmos. Então, não há limites para perdoarmos. Mas também há um outro motivo, e aqui nós vamos entrar na parábola que Jesus contou e entender a dimensão do perdão de Deus e de como nós devemos perdoar aqueles que nos machucaram. A segunda verdade, o segundo motivo, é porque recebemos de Deus misericórdia e perdão infinitos. Agora nós vamos ler a parábola dos versículos 23 a 30. Olha o que diz o versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Vamos parar aqui. Por isso, sabendo que devemos perdoar 70 vezes 7, que não fala do número de vezes, mas quer dizer que sempre devemos perdoar e tratar o rancor em relação àquilo que foi feito contra nós, ele fala, o reino dos céus é um reino, quem é discípulo de Cristo faz parte do reino dos céus, que em outros lugares, em outros evangelistas, é o reino de Deus, é a mesma coisa. Como Mateus escreveu para os judeus, ele evitava falar o nome de Deus. Então, por isso que ele substitui para reino
dos céus, ou seja, é um reino do alto, é um reino dos céus. Então, primeiro aspecto, o reino de Deus é diferente dos governos humanos. A forma como nós devemos lidar essa restauração para com o próximo não depende da forma como os governos deste mundo, como as pessoas deste mundo que jaz no maligno agem. É um reino que é dos céus. A forma de lidarmos com aqueles que nos machucam é diferente. É um reino que é governado por Deus, pelos princípios, pelos valores de Deus e da sua palavra. Para ilustrar que o reino dele é diferente, ele conta uma parábola para falar do perdão dentro da perspectiva do seu reino. Então, irmãos, você está aqui nesta noite, se você é um discípulo de Jesus, você precisa se enquadrar nos valores do reino de Jesus, nos termos dele. É difícil? Sim, mas ele está aqui para falar aos nossos corações e nos ajudar. Então, irmãos, a partir do 24 a 27 diz: e passando a fazê-lo, vou só voltar ao versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Pela forma como é colocado aqui, Craig Kinner diz que possivelmente ele está falando de um rei gentil, possivelmente um rei grego. A forma como se lidava com os seus servos. Então ele usa como esse reinado, como é que eles costumavam fazer, mas ele aproveita para falar e fazer um paralelo com o reino de Deus. E passando a fazê-lo, cada servo vai prestar contas, né? Trouxeram-lhe, versículo 24, um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, este servo devia ao rei uma dívida impagável. Você tem noção do que era 10.000 talentos? Quando o rei começou o acerto, veio à presença dele um servo. Era muito comum, a palavra servo era escravo, mas tinham níveis de escravos. Então, possivelmente, era algum escravo que tinha a responsabilidade de cuidar de algumas finanças do rei. Com certeza, fez alguns empréstimos e chegou o momento da prestação de contas. 10.000 talentos podia ser uma medida de peso, entre 26 e 36 quilos de prata e de ouro, mas também era uma moeda. Sabe quanto valia um talento? A dívida eram 10.000 talentos, não é isso? Um talento valia 6.000 denários. Aí o que é um denário? Né? Aí, né, não facilitou, né? Então, o que é um denário? O denário era um dia, né, era uma moeda romana, era o salário diário médio de um trabalhador. Então, seria como se fosse uma diária de alguém que trabalha na construção civil. Quanto é que está mais ou menos hoje? 120, né? 120, 150 reais. Então, já imagine, esse seria o equivalente a um denário, né? Então, 10.000 talentos seriam 60 milhões de denários. Então, é só você calcular 60 milhões vezes 120 reais, só para você ter uma noção de quantos milhões. Eu penso que já beira a casa dos bilhões. Se alguém fizer a conta, pode falar aí quanto deu. Tá? Em termos de dólares, seriam aproximadamente entre 10 e 12 milhões de dólares. Tá? Eu acho que está um pouco mais agora. Não sei se alguém conseguiu fazer o cálculo.
Mas qual é a ideia aqui, irmãos? A dívida desse servo eram 60 milhões de denários, 60 milhões de dias de trabalho, para ficar mais fácil para os irmãos. Ou seja, se ele não descansasse e ele trabalhasse 365 dias, vamos arredondar para 360 dias, por ano, sem um dia de descanso, ele teria somente 360 denários por ano. Tá? A dívida seriam 60 milhões. Ou seja, ele teria que trabalhar 170 mil anos para poder pagar. Né? Para quem acredita no espiritismo, teria que ficar voltando não sei quantas vezes, quantas vidas, que nós não acreditamos nessa visão da reencarnação. Mas só para os irmãos entenderem que a dívida era impagável, não tinha condições de pagamento. Aí houve uma ameaça. A ameaça é: você não vai pagar? Então tudo bem. Você vai se tornar um escravo juntamente com a tua esposa e juntamente com teus filhos, para que vocês possam trabalhar para tentar amortizar, não pagar. Eles não iam conseguir pagar. Então a dívida, a venda de um escravo, era em média de 500 a 2.000 denários. O produto da venda da família não ia chegar nem perto dos 60 milhões de denários. Ou seja, as suas maiores preciosidades, sua esposa, seus filhos seriam vendidos. Tudo estaria acabado. No desespero, esse servo, ele fez uma promessa impossível. Olha o que diz o versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Nunca! Ele não tinha condições de pagar. Ele não ia conseguir. O Senhor daquele servo teve compaixão, versículo 27. Compadeceu, mandou embora e perdoou a dívida. Isso mostra, irmãos, que no reino de Deus, o Senhor perdoa dívidas impagáveis. São os nossos pecados. Nós não temos condições, irmãos, de pagar. Tem até músicas dizendo: eu não posso pagar. E realmente, a gente não pode pagar. Aí agora que a gente vai entender, só para os irmãos entenderem, biblicamente, por que o inferno é eterno? Sabe por que o inferno é eterno? É como se Deus dissesse: olha, você vai ficar aí no inferno e você vai sair daí até quando você conseguir pagar a sua dívida, tá? Quando é que a pessoa pode conseguir pagar a sua dívida por ela mesma? Nunca. Porque a nossa dívida era impagável, mas o rei demonstrou benevolência e compaixão para com aquele servo que devia uma dívida impagável, astronômica. A ilustração aqui é que o rei representa Deus e nós somos representados por aquele servo. Nós temos Cristo que pagou a nossa dívida diante de Deus. A Bíblia nos retrata como pecadores e miseráveis, e nós não temos condições de alcançar o favor de Deus pelos nossos méritos. Nós não temos condições. Nós não conseguimos agradar a Deus e alcançar o padrão que Ele merece pelas nossas forças. Tem um texto, Romanos 3, 10 e 11, que diz assim, eu vou ler: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E Romanos 3, 19 a 20, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele
por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tem muita gente achando que na eternidade, quando comparecer diante de Deus, vai ser como o deus Anubis, um deus da mitologia egípcia, como se Deus colocasse as boas obras de um lado, né, e as coisas ruins que fizemos no outro lado. Se pesar mais obras boas, vamos ser salvos. Se for obras ruins, seremos condenados, mas essa é uma visão antibíblica, porque a Bíblia diz que até as nossas boas obras não passam de trapo de imundície. Não passam de trapo de imundície. Não conseguimos agradar a Deus. A melhor obra que pode ser feita por alguém que não foi alcançado pela graça de Deus, pode ser boa, pode fazer obra social, pode ser algo até louvável na ótica humana, mas na ótica divina não consegue alcançar o padrão de Deus. Eu gosto de usar o exemplo de um pudim, eu acho que a maioria deve gostar, né? Pudim com uma calda maravilhosa. Eu amo pudim. Vocês gostam? Não era nem para ter falado desse horário, né? Já deu vontade, né, de comer pudim. Eu gosto muito de pudim. Não ia querendo falar, mas a Pamela faz um pudim maravilhoso. Deixa para lá, vamos falar na nossa ilustração. Eu gosto de usar esse exemplo de um pudim. Imaginem aqui vocês que estivesse, né, um pudim maravilhoso aqui, nós trouxemos, se bem que não ia dar para todos, tinha que ser vários pudins, né? Mas imagine, sejam bondosos comigo, um pudim aqui maravilhoso, aí eu vou dizer para os irmãos, eu trouxe esse pudim aqui, vou compartilhar, nem que seja um pedacinho para os irmãos, no final do culto, deixa eu pregar aqui, aí é ficar aqui na frente dos irmãos, e de repente, eu me sentisse mal aqui no meio da pregação, e sentisse uma vontade muito grande de vomitar. Eu comi uma coisa que não me fez bem, e eu aqui vomitasse na frente de vocês aqui, melasse tudo. Aí todo mundo preocupado, meu Deus, o pastor Samuel está passando mal, o que foi que aconteceu, o que foi que ele comeu? Meu Deus do céu. Mas depois do vômito, normalmente a gente melhora, né? Aí depois não, irmãos, não se preocupe não, deixa eu terminar a pregação. Aí eu todo vomitado, aí eu termino a pregação, aí eu vou dizer, vão exercitando, vão perdoando aqui o pastor. Aí eu terminasse, aí eu dissesse, pronto, terminei a pregação. O que foi que eu prometi mesmo? Eu prometi uma fatia de pudim para vocês. Aí eu aqui pegasse uma fatia de pudim, eu todo sujo de vômito, e dissesse, quem quer aqui o primeiro pedaço? Quero compartilhar essa alegria com os irmãos nessa noite especial. Misericórdia, esse pastor está doido, né? Essa mesma repulsa que você está sentindo é a repulsa que Deus sente com as boas obras de uma pessoa que não foi regenerado, porque ela está sujo com o vômito do pecado. E as melhores obras que qualquer um pode fazer, se não foi limpo pela regeneração do Espírito Santo de Deus, a pessoa pode ser muito boa, ajudar entidades, ajudar moradores de rua, fazer coisas até louváveis, são até benéficas para a nossa sociedade. Mas para a salvação, são obras contaminadas com o vômito do pecado que faz Deus vomitar. Por isso que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos, sim, pelas obras perfeitas de Jesus que foram creditadas na nossa conta. Então, queridos, o perdão de Deus, no reino de Deus, o Senhor perdoa dívidas impagáveis. A nossa dívida era impagável diante de Deus. E ele prossegue, versículos 28 a 30, o absurdo de não perdoar, tendo em vista o perdão de Deus. Olha o que ele vai dizer, versículos 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, servo como ele, que lhe devia 100 denários. Era a dívida dele? 60 milhões de denários que foi perdoado, né?
o seu conservo lhe devia 100 denários, aproximadamente 3 meses de trabalho. Olha a diferença de 170 mil anos de trabalho, aquele seu conservo lhe devia 3 meses. Olha a diferença. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: se paciente comigo e te pagarei. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Olha a ironia, irmãos. O servo que teve sua dívida impagável não perdoou uma pequena dívida de um conservo, de um trabalhador como ele. O servo que teve sua dívida paga encontrou-se com um de seus conservos que lhe devia apenas 3 meses de trabalho. Eu fiz aqui um cálculo, era 600 mil vezes menor que a dívida que ele possuía com o rei. A dívida do servo para com o rei era de 60 milhões de denários e a dívida do conservo, 100 denários. Então ele agarrou, sufocou e disse: você tem que me pagar. Como ele não tinha condições, você vai ser preso. Vejam o absurdo, irmãos. O servo teve a dívida impagável perdoada, mas não perdoou o seu conservo. O que Jesus está querendo nos ensinar? Jesus nos ensina que quando não perdoamos as ofensas que recebemos, é porque nos esquecemos do imenso amor e misericórdia que nós mesmos recebemos, da nossa dívida impagável. Se temos dificuldades para perdoar, devemos tirar o foco de nós mesmos e colocar em Jesus. O nosso foco deve estar no inimaginável perdão que nós recebemos de Deus. Enquanto nós não tivermos essa visão divina e do reino de Deus sobre a nossa pecaminosidade extrema e de como Deus nos tirou da lama do pecado, nós teremos imensas dificuldades para perdoar, porque qualquer coisa que foi feita conosco aqui nesta vida, por mais abjeta, não se compara à nossa dívida impagável para com Deus. Eu sei, irmãos, é muito mais fácil pregar, né? Que Deus nos dê graça, começando por mim. Então, queridos, 3 motivos pelas quais nós devemos perdoar os erros de quem me machuca. Primeira verdade que nós vimos, porque não há limites para perdoarmos. Segunda verdade, porque nós recebemos de Deus misericórdia e perdão infinitos. E a terceira verdade, porque Deus punirá eternamente aqueles que não perdoarem de coração. Então, versículos 31 em diante, ele finaliza a parábola retratando essa verdade. Versículo 31 a 34 fala que Deus punirá severamente os cruéis e os que não perdoam. Algum irmão ou irmã pode ler versículos 31 a 34, por gentileza? Obrigado. Então Jesus continuou relatando a parábola e informou que o rei ficou sabendo da atitude do servo que recebeu muita misericórdia,
mas não se compadeceu daquele que tinha uma dívida ínfima, pequena, em comparação à sua dívida impagável. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, relataram ao rei. O rei indaga, o rei pune esse servo sem misericórdia. O rei lembra que havia perdoado sua dívida impagável. Queridos, novamente reforçando, perdoar não é esquecer, mas é olhar para aquela falta com uma outra perspectiva. O rei lembra que o servo recebeu misericórdia, por isso deveria exercer a misericórdia. E o rei pune até que ele tivesse condições de pagar sua dívida, ou seja, nunca. A dívida era impagável, e a punição para quem não perdoa é a punição eterna. Na verdade, esse servo que não perdoou, nos termos atuais, ele nunca foi um discípulo genuíno de Cristo, porque ele não perdoou. Versículo 35, Jesus finaliza dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Jesus ensina que Deus agirá de maneira semelhante àquele rei. Temos uma dívida impagável diante de Deus, os nossos pecados. Nós não temos por nossas próprias forças condições de sermos justos por nós mesmos diante de Deus, mas aqueles que não perdoarem de coração demonstram que não são seguidores de Jesus, que não foram alcançados pela graça de Deus. Aquele que não perdoa zomba do imenso perdão de Deus e demonstra que não foi alcançado pela graça de Deus. Então, queridos, recapitulando, 3 motivos pelas quais devemos perdoar os erros e devemos buscar a restauração para com o próximo. Não há limites para perdoarmos, porque recebemos de Deus misericórdia e perdão infinitos, porque Deus punirá eternamente aqueles que não perdoarem de coração, porque vão evidenciar que nunca foram discípulos de Cristo. As aplicações que nós vimos, muitos estabelecem limites para o perdão. Devemos perdoar sem guardar rancor. O reino de Deus é diferente dos governos humanos, então nossos valores são valores ancorados nas Escrituras e não no que os especialistas, o que as pessoas deste mundo sem Deus dizem. É a Bíblia que deve ser o norte da igreja, é a Bíblia que deve ser o norte na forma como nos relacionamos uns com os outros e com Deus. Outra verdade, no reino de Deus, o Senhor perdoa dívidas impagáveis. Se nós estamos aqui como servos de Deus, irmãos, isso significa que a nossa dívida impagável foi perdoada pelo sangue de Cristo. Inclusive, tem um termo teológico que Paulo usa, que é redenção, que era um termo muito utilizado para escravos, mercado de escravos. A gente tem aqui tem uma feira aqui próximo, né? Era muito comum ter uma feira de escravos no primeiro século. Então, era muito comum, se uma pessoa rica, abastada, que tinha condições de ter escravos, ele ia lá, eu acho que você já deve ter visto em filmes, né? Deixa eu ver o dente dele, deixa eu ver se ele é forte. Eu quero comprar. E como é que funcionava naquela época? Qual é o preço da redenção desse escravo? É X. Tá, então eu vou pagar o preço da redenção. Agora, de seu escravo, agora ele vai pertencer a mim, aí vai ser o meu escravo. Sempre que a gente cantar algum hino, ou nas escrituras, você vê, principalmente na teologia paulina, a palavra redenção, isso significa que nós éramos escravos do pecado, com uma dívida impagável, mas Jesus, com seu sangue, pagou a Deus Pai, não foi a Satanás, foi a Deus Pai, o preço da redenção, e de escravo do pecado
nós nos tornamos escravos de Cristo, mas é escravo de um Deus bondoso, misericordioso, que inclusive ainda trabalha nas nossas vidas no processo de santificação. É um Deus muito maravilhoso. É um absurdo não perdoar, tendo em vista o grande perdão de Deus para conosco. Deus punirá severamente os cruéis e os que não perdoam, e também nós vimos que Deus agirá da mesma forma como aquele rei. Ele vai punir os bodes, ele vai punir os não regenerados, aqueles que não perdoaram. Meus irmãos, vamos orar. É muito fácil falar. Muitas vezes nós somos machucados, ou pelo cônjuge, pela esposa, o marido machucou, ou até dentro da igreja, um diácono, um irmão, uma irmã, o próprio pastor. A gente é falho, irmãos. Eu costumo dizer que nós somos pastores, mas nós somos ovelhas. A gente peca, a gente tem que pedir perdão a Deus, a gente tem que fazer o nosso devocional, né? A gente tem desentendimentos que precisamos resolver com o nosso cônjuge. Por quê? Porque o pastor é crente também. Então nós também somos falhos. A gente pode até sem querer dar uma palavra e ferir um irmão ou irmã, né? Então todos nós aqui somos ovelhas de Cristo, porque nós temos um supremo pastor, que é quem? É o presidente da ICEB, não é isso? Não, irmãos, é Jesus. Ele é o nosso supremo pastor. Então, se você está magoado, está com o coração ferido, né? Clame a Deus nesse momento e depois vá resolver. Peça para Deus para lhe ajudar a resolver, tendo em vista o grande perdão com que você foi alcançado. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, não porque eu estou falando ou pregando, porque eu também sou falho, miserável, pecador, que um dia também foi alcançado com a Tua graça, Senhor. E também fui muito perdoado, porque sou pecador, mas agora pecador redimido, Senhor. E pode ser que entre meus irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor, que estejam magoados com alguém, ou se lembre que feriu também e precisa ajustar as contas, Senhor. Senhor, se há essa dificuldade, trabalha nos nossos corações, porque precisamos não guardar rancor. Não é esquecer, Senhor, que é impossível. A gente vai se lembrar, mas que o Senhor trate no nosso coração para que a gente se lembre daquele episódio, Senhor, de uma maneira que não machuque mais, que a gente não guarde rancor, não queira se vingar, retribuir. Trabalha, Senhor, no nosso coração, Senhor, e que haja restauração para com o próximo, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Aplica, Deus, essa palavra aos nossos corações. Muito obrigado por esta igreja. Abençoe sua liderança, o pastor Antônio Batista e todos os meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor aplique essa palavra aos corações e que cada um, se tiver problemas, não saia só simplesmente emocionado, choroso, mas que de fato demonstre esse arrependimento buscando reconciliação e restauração. Nos ajuda, Senhor, apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.